A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Quem fala aqui é o irmão Alan. A gente tá mais um dia aqui para trazer uma palavra para os irmãos e as irmãs. Irmãos, eu venho aqui hoje, primeiramente eu peço que todos os irmãos e vocês, irmãos, agradeço a Deus pela vida, por estar aqui não só no meu canal. Peço que vocês procurem outros canais também que sejam da palavra do Senhor, que seja uma palavra pura, reta e temente a Ele, não que seja uma palavra em nossos corações, mas sim a palavra que Deus deixou para nós ler e contemplar como se fosse uma resposta de Deus, porque na verdade é uma resposta de Deus, a Bíblia, irmãos. Irmãos, o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte: hoje a gente tem visto muitas coisas acontecendo, né, irmãos? As pessoas se divorciando, se casando novamente, irmãos. As pessoas, as igrejas, a doutrina das igrejas trazendo as coisas erradas, palavras erradas, irmãos. Trazendo muitas coisas assim, irmãos, que não é do reino do Pai, não é do reino de Deus, mas sim do poder do que o homem quer, do poder do homem. Eu digo assim, que o homem está querendo ter mais poder do que Deus, irmão. O homem, infelizmente, está querendo fazer Deus de escravo. Não é mais nós que devemos servir a Deus, e sim Deus servir a nós, irmãos. Então, o que eu quero trazer a palavra hoje para vocês, irmãos, é o seguinte, irmãos. Muitas pessoas têm, principalmente quando têm entrado no começo do deserto, irmão, quando tem começado a entrar no deserto, quando está passando pelo começo, irmão, que é difícil, mas o irmão pode escutar, a irmã pode escutar e não passar por um deserto longo, mas sim se posicionar rapidamente e a restauração acontecer rapidamente. Porque, irmão, porque a cura primeiro tem que começar em vocês, irmãos, que estão no deserto, que estão em busca da família, da saúde, da vida financeira, do que seja o que for, a busca de se achegar diante do Pai, a busca da salvação, da santificação, do perdão dos teus pecados. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, muitas pessoas, irmãos, quando vêm buscar pela restauração do casamento ou vêm buscar pela restauração, seja do que for, irmãos, ou por uma benção financeira, ou por ter um carro, um bem material, por uma casa, por qualquer que seja que for, irmãos. Muitas pessoas oram e pedem para Deus e querem e falam assim: Deus, por que o outro tem e eu não posso ter? Oh Deus, por que aconteceu a restauração do casamento do irmão lá em mim? Não, Deus. Questionam Deus. Ou colocam Deus contra a parede, sabem por quê? Porque eles querem ser Deus. Eles querem que aconteça, irmãos, num minuto. Não, eu quero desse tipo, dessa forma e assim, assim, assim. Tipo, a gente quer ensinar a Deus. E não é assim, irmãos. Não é dessa maneira que Deus fará acontecer, irmãos. Deus fará acontecer, irmãos, quando a gente orai, entregai os nossos cônjuges na mão do Pai e a gente se posicionar, irmãos. A gente não querer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. E pode ter certeza, irmãos, que a vontade do Pai é de restaurar a tua família, de restaurar o teu casamento. Porque Deus não destrói uma família para construir outra família, irmãos. E não existe segunda família, não existe segundo casamento, não existe segundo cônjuge, até que a morte não nos separe. Então, assim, irmãos, a palavra de Deus, ela está aqui na Bíblia. Basta vocês orar e não deixe o diabo colocar dúvida no coração de vocês, irmãos. Não deixe o diabo colocar palavras ao contrário no pensamento de vocês. Não deixe o diabo trazer uma visão que você está vendo lá o cônjuge bem na festa, na farra. A vida parece que está tudo bem, irmãos, e você estando às vezes passando por dificuldades, irmãos. Mas creiam que eles não estão bem. Pode ter certeza, irmãos. Eu sou a prova viva. Eu tive do outro lado da vida quando a minha esposa estava certa, irmãos. E hoje eu vejo que o outro lado não tinha felicidade. E eu digo para vocês, irmãos, não tinha. Porque, sabe por quê? Porque a felicidade de quem está lá fora, irmãos,
de quem está lá no lamaçal, no adultério, na fornicação, seja onde for, irmãos. A felicidade é momentânea, irmãos. Sabe por quê? Porque no momento que você está errando é bom, o diabo cega as tuas vistas. Mas no momento, irmãos, que passou aquele momento, o arrependimento vem, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, toda vez, ele nunca desiste de uma alma. O Pai nunca vai desistir de uma alma, o Senhor Jesus Cristo nunca vai desistir de uma alma. E Deus sempre nos mostra, irmãos. Deus sempre vai nos mostrar, não importa o que seja, onde nós estejamos, irmãos, Deus vai nos mostrar que nós estamos errados. Por mais que nós estejamos no pecado, no adultério, não é que Deus vai ir lá e vai fazer, eu digo assim, irmãos, vai mostrar que nós estamos errados, assim, que a gente tem que ver que está errado. Mas Deus vai tocar no nosso coração através da forma dele, irmãos. Que nós vamos sentir que nós estamos errados dentro do nosso coração, irmãos. Nós vamos ver que nós estamos errados, que nós estamos errando, vamos ver os nossos erros. Eu sempre digo que quando a gente erra, irmãos, a gente sempre tem um minuto que a gente vai refletir, vai ver que nós erremos. Mas muitas pessoas não querem admitir o erro, não querem pedir perdão do erro e querem continuar no erro. Entendeu, irmãos? É isso que eu digo para vocês, irmãos. Então, assim, irmãos, eu venho trazer essa palavra hoje para vocês. E eu queria falar assim para vocês, irmãos. Tem muitas pessoas, uma coisa assim também que eu aprendi, irmãos, foi até hoje, eu já vinha aprendendo, mas hoje eu tive uma confirmação dessa palavra, irmão, que eu creio que Deus queria que eu escutasse isso, irmão. E então Deus me mostrou para mim, para que não eu mostrar para vocês? Para que não eu trazer esse pensamento, essa palavra que Deus trouxe até a mim, através de uma irmã que tem 70 e poucos anos, uma missionária, serva de Deus, totalmente usada por Deus, uma pessoa fiel a Deus, que ela teve até o marido dela faleceu, e ela nunca mais quis se casar, sabe, irmão? Porque ela quis ser fiel ao esposo dela para o resto da vida. E é uma escolha dela e ela pode escolher essa escolha. Então, assim, irmãos, o que eu falo para vocês? Hoje ela me trouxe uma palavra assim, que muitas das vezes eu quero trazer para vocês. Muitas das vezes, irmãos, vocês querem a restauração do casamento, mas vocês estão com uma busca obsessiva pela restauração do casamento. E vocês não estão olhando, irmãos, pelo que Deus quer, a transformação que Deus quer fazer em vocês, irmãos, a transformação que Deus quer moldar em vocês, porque assim, irmão, todos os dias nas nossas orações, eu também errei, eu sei que eu fui falho, mas hoje eu sempre digo, a gente sempre tem que evoluir. E por que eu não evoluir e não passar esse ensinamento para os irmãos e para as irmãs? Para vocês não errar da forma que eu errei ou de que as outras pessoas erraram e não trouxeram a palavra para vocês, irmão. Então assim, ó, nós sabemos que Deus vai restaurar a nossa família. Nós sabemos que Deus é justo, fiel e nunca não é filho do homem para que minta, que nem o Senhor Jesus disse. Então assim, irmãos, nós sabemos que Deus não vai mentir, Deus não vai destruir a nossa família, irmãos. Mas o que Deus quer? Deus quer tratar nós primeiros, irmão. Deus quer fazer a obra em nós. Então, assim, às vezes nós estamos com aquela obsessão no coração, aquela coisa que é nossa, um desejo carnal, na restauração da nossa família, da restauração do nosso casamento. Nós não conseguimos olhar para nada, irmãos. Nós só queremos saber da restauração. Nós só falamos, Deus, eu quero minha família, eu quero minha família, eu quero minha família. E não é desse jeito que Deus quer. Deus quer que você olhe para Ele, olhe para o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e escolha a forma que Deus quer fazer. Porque assim, irmãos, a restauração num casamento, a restauração numa família, não é uma reconciliação, irmão. Não é você se reconciliar com o teu cônjuge e voltar aos mesmos problemas, irmão. A restauração num casamento, de uma vida do cônjuge que está lá no pecado, irmão, é totalmente diferente, irmão. A restauração, Deus vai restaurar por completo, irmãos. Deus não faz a obra pela metade. Entendo isso, irmãos. Então, assim eu peço, irmãos, que quando vocês forem orar, eu não estou dizendo que não é para vocês orar pelos cônjuges de vocês. É para vocês orar pelos cônjuges de vocês. Mas não orar assim, a fé, irmãos, é você
pedir para Deus, orar com um coração sincero, puro, entregar nas mãos de Deus e você não ficar todos os dias assim, Deus traga, 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 Deus restaura, restaura, restaura. Não. Por quê? Porque desse jeito você não está deixando Deus agir. Você não está deixando Deus tocar. Você não está deixando Deus fazer a vontade dele. Você está com aquela obsessão. E a obsessão no nosso coração, irmãos, não é legal. Ela nos deixa angustioso. Ela traz a depressão em nós, irmão. Ela traz os pensamentos ruins. Ela traz tudo que não é de Deus, entendeu, irmãos? Então eu digo assim para vocês, irmãos, que não adianta a gente orar com aquela obsessão assim que é aquilo que você quer, irmão. Deus vai fazer a obra. Tenha certeza, tenha fé que Deus vai fazer e Ele vai fazer, irmão. Só de você estar buscando pela restauração foi porque Deus já colocou no teu coração para você buscar. Só que eu digo assim, irmãos, se posicione rapidamente. Não fique nesse deserto para o resto da vida, não fique por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que nem tem muitas pessoas que ficam e não entendem que o deserto é para tratar elas, irmãos, é para nos tratar. Que muitas pessoas não entendem que o deserto é a melhor coisa que nós podemos ter, é o deserto, irmãos. Porque no deserto, irmãos, Deus vai nos tratar, Deus vai nos curar, Deus vai nos moldar, Deus vai nos capacitar, irmãos. Então assim, irmãos, o que eu digo para vocês, irmãos e irmãs, aceitem o deserto, mas aceitem ele não de uma maneira de aceitar e continuar no deserto, de vocês aceitar o deserto, irmão, mas de uma maneira de vocês aceitar a forma que Deus quer, irmão, e buscar o que Deus quer. É isso que eu digo para vocês, irmãos. É isso que eu digo, irmãos. Não caminhe no caminho tortuoso, irmãos. Não olhe para a circunstância que vocês estão vendo que o cônjuge de vocês está fazendo, o que ele está errando, porque tem muita gente que olha e fica olhando para a circunstância e fala assim, não tem jeito, não vai acontecer, não tem tipo... Irmãos, a palavra da gente tem poder, irmãos. Se você ficar falando, irmão, não tem jeito, não vai acontecer, só vai tardar mais a restauração, irmãos. Ao contrário, irmãos, acorde de manhã cedo, profetizando a benção, profetizando que as escamas dos olhos do teu cônjuge venham a cair, que o teu cônjuge venha a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo toque nele, mostre que ele tem uma família, mostre para ele que ele tem um esposo ou uma esposa, seja qual for o cônjuge de vocês, irmãos. Então assim, irmãos, é isso que eu digo. Não fique no deserto pro resto da vida, irmãos. Não fique no deserto como se fosse... como que eu posso dizer, irmãos? Como se fosse uma casa de vocês, o deserto. Como se fosse um lugar para vocês se achegar. Não, irmãos. O deserto é uma coisa passageira, irmãos. Não fique que nem aquelas pessoas que ficaram 40 anos, eu não lembro agora o nome do... Que Deus me perdoe, se o Espírito Santo quiser me tocar agora... acho que eram os judeus, não lembro quem que ficaram 40 anos no deserto porque ficaram murmurando, porque não quiseram entender a vontade do Pai. Então, irmãos, o que eu digo para vocês, irmãos, façam como aqueles 2 homens que estavam no deserto. Por mais que eles ficaram 40 anos perecendo com o seu povo, mas eles foram sábios e tinham fé que o deserto ia chegar no final. Eles padeceram aqueles outros 2 que estavam juntos por 40 anos por causa do erro das outras pessoas. Através do erro das outras pessoas, eles acabaram padecendo no deserto. Por quê? Porque Deus tinha um plano naquelas outras vidas. Deus queria entregar a terra prometida para aquelas pessoas, mas Deus lutou e não conseguiu, porque aquelas pessoas ficaram 40 anos no deserto, irmãos. 40 anos. Então assim, irmãos, o que eu digo para vocês, Deus vai fazer a obra. Deus vai tocar no teu cônjuge, irmão. Pode ter certeza que Deus vai trazer, irmãos. Não importa onde ele estiver, com a M, com a H, com o caralho que for, eu sempre digo, irmãos. Não importa, ele vai fazer a obra. O inimigo pode tocar, irmãos, pode cegar, pode, irmãos, pode fazer o que for com o cônjuge. A hora que Deus falar pro diabo, chega, o diabo tem que se arredar, irmão. O diabo tem que sair, irmão. Então, assim, irmãos, é isso que eu digo para vocês, irmãos. Eu queria ler uma palavra para vocês hoje da Bíblia, para vocês entenderem, irmãos,
que a família de vocês, irmãos, é só de vocês, irmãos. A esposa de vocês, irmãos, ou o esposo de vocês, irmãos, é só teu. Não é do outro que ela tá lá no pecado, ou o cônjuge que tá lá no pecado. Lá é o que Deus vai usar para tratar ele, irmãos. Porque assim, Deus sabe o que vai fazer para tratar o cônjuge de vocês. Deus está trilhando o caminho dele, irmão. Deus está fazendo o caminho que Deus vai fazer para trazer o cônjuge de vocês. Mas sabe por que Deus está fazendo isso, irmãos? Porque Deus quer tratar você, irmão. Você, irmã. Então aceite o tratamento de Deus. Aceite o que Ele quer fazer com vocês, irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês. Aceite o tratamento de Deus. Aceite o que Deus quer fazer na tua vida. Dobre o teu joelho e fale assim: Deus, me quebre, me faça um vaso novo, Senhor. Me tire me leve no pó e me tire do pó, Senhor. Me faça um vaso novo, Senhor. E Deus vai fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós se arrependemos, irmãos, e quando nós temos um coração puro e reto, Deus vai fazer a obra. Então não desacredite, irmãos. Creia que vai acontecer. Então a palavra, irmãos, que eu quero trazer para vocês está em Mateus 19. Então eu vou ler aqui para vocês, irmãos, um versículos aqui e vocês vão estar lendo junto. Eu vou ler do 3 ao 8, acho que é o 3 ao 9. Mas eu já olho aqui. Vieram ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: e é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele. Quem respondeu? Quem respondeu? Jesus, irmãos. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, olha que palavra bonita, irmão, aqui ó para vocês, ó, fez o homem e a mulher, e que disse: por esta causa deixarão o homem pai e mãe e se unirão à sua mulher, a sua mulher, ou no caso vice-versa, a mulher se unirá ao homem, mas a princípio a palavra de Deus é dessa forma, mas é isso aí, entendeu, irmãos? Portanto, o que Deus deixa eu voltar aqui que se unirão à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então, irmãos, é só um anjo, é só uma carne, é só um, irmãos. Entendeu, irmãos? A única coisa que não é só um é a salvação. Que a salvação, irmãos, é uma coisa que nós vamos conversar outro dia. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Olhe que palavra bonita. Replicaram-lhe porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus, olha o que Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, assim, Deus não aceita o divórcio, irmãos. Deus não quer o divórcio. Deus não permite o divórcio. E Deus não quer o divórcio, irmão. Eu vou continuar lendo aqui. Então, no versículo 9 diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com outra, cometerá adultério. E o que casar com a mulher repudiada, cometerá adultério. Disseram-lhe os discípulos: será essa a condição do homem relativamente à sua mulher? Não convém casar? Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença a outros. Quem os homens fizeram tais
e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do rei, reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxe-lhe então algumas crianças para que lhes pusestes a mão e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: os pequeninos não os embaraçarei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, irmãos, a palavra de Jesus disse, irmãos, que quem se casar, se não se separar e se casar, irmãos, com a tua esposa ou com o teu esposo, estará cometendo adultério. Irmãos, se você se separar do teu esposo e casar, irmão, irmã, e se casar com outra pessoa, você está cometendo o adultério, irmãos. E o adultério, irmãos, não é interessante. O adultério não entrará no reino dos céus, irmãos, não terá salvação. Nós sabemos disso, irmãos. E tem uma outra parábola da Bíblia, que eu não lembro agora em que capítulo que está, que Deus disse que nós só podemos se casar novamente, irmãos. No caso, eu não me esqueci o versículo da Bíblia ali agora, irmãos, me perdoe. Que fala que só poderão casar novamente, irmãos, quando a morte nos separe. Então, nós não temos escolhas, irmãos. Nós não temos como se separar se não for a morte, irmãos. Nós não temos como desistir do nosso cônjuge, da nossa família, irmãos, se não for a morte, irmão. Então, assim, irmãos, não desista, irmãos. Lute, mas aceite o processo de Deus, irmãos. Aceite a cura que Deus quer fazer em vocês, irmãos. É isso que eu digo, irmãos. E eu peço a vocês, irmãos, que compartilhem esse vídeo, mandem esses vídeos em grupo, se inscrevam no meu canal, irmãos. Ative o sininho da notificação, irmãos. Compartilhe, espalhe isso aqui, irmãos, para vir ajudar muitos casamentos a ser restaurados, muitas famílias, irmãos. Faça a tua parte, porque assim, irmãos, a oração, ela já diz, oração mais ação. Então, irmãos, Deus agrada quando você pega, irmão. Não que eu estou exigindo isso de você, jamais, eu não quero e não posso, irmãos. Mas Deus se agrada, irmão, quando você pega uma palavra de Deus e compartilha com outra pessoa, irmãos. Então, se você pode, irmão, você está aí, você tem tempo, você tem o celular, você sabe de uma pessoa que está passando pelo mesmo processo, irmão. Manda esse vídeo para ele, irmão. Manda para ele. Mesmo que ele não queira, Deus está vendo que você está fazendo a tua parte. Então é isso que eu digo, irmão, para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu profetizo a restauração do casamento de cada um de vocês. Eu profetizo uma vida abençoada. Eu profetizo que no deserto Deus venha curar a vida de vocês e venha fazer a vontade do Pai. Irmãos, fiquem todos na paz e até amanhã, até o próximo vídeo. Amém.